Você já parou para pensar que as palavras atribuídas a Jesus nos evangelhos podem não ter sido ditas por ele? E se parte daquilo que acreditamos ser a essência de seus ensinamentos, na verdade foi moldada, alterada ou até mesmo inventada ao longo dos séculos? Parece algo impossível, não é? Afinal, estamos falando de textos sagrados. Mas hoje vamos mergulhar em um dos livros mais polêmicos e reveladores do renomado estudioso Bart Ehrman. O que Jesus disse, o que Jesus não disse. Prepare-se para uma jornada que vai questionar e desafiar aquilo que sempre acreditamos saber sobre as palavras de Cristo. Eu me chamo Adriana e lhe dou as boas-vindas ao canal Luz da Revelação. Se este conteúdo lhe fizer refletir, se fizer despertar algo dentro de si, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Bart Ehrman é um historiador e estudioso do Novo Testamento, especializado em crítica textual e dedicou a sua vida ao estudo das Escrituras cristãs. Seu trabalho não é de caráter religioso, mas acadêmico. No livro O que Jesus disse, o que Jesus não disse, ele nos convida a examinar de forma crítica as palavras atribuídas a Jesus nos evangelhos e a compreender como essas palavras chegaram até nós. E mais importante, como elas podem ter sido alteradas ao longo dos séculos. Uma das grandes questões que Ehrman explora é a autenticidade das palavras atribuídas a Jesus. Desde o início, ele nos lembra de algo essencial. Os evangelhos foram escritos décadas após a morte de Jesus, e os manuscritos originais, como qualquer texto antigo, foram copiados à mão, muitas vezes por escribas que não tinham um treinamento formal. Essas cópias estavam sujeitas a erros, omissões, interpretações e, em alguns casos, a alterações deliberadas. Ele argumenta que, embora tenhamos a impressão de que as palavras de Jesus foram preservadas com uma precisão absoluta, a verdade é bem mais complexa. Não há manuscritos originais do Novo Testamento. Tudo o que temos são cópias, e cópias das cópias, com variações que surgiram ao longo dos séculos. Outro ponto central do livro é que as palavras de Jesus foram transmitidas oralmente antes de serem registradas por escrito. No mundo antigo, a tradição oral desempenhava um papel crucial. Imagine que as histórias sobre Jesus, seus milagres e ensinamentos foram passadas de boca em boca, de cidade em cidade, por décadas. Nesse processo, não é difícil imaginar que certos detalhes podem ter sido alterados, tanto de maneira acidental quanto intencional. Ehrman nos faz refletir sobre a possibilidade de que, assim como em um telefone sem fio, o conteúdo dessas histórias foi modificado à medida que passava de uma pessoa para outra. A pergunta central do livro é: o que realmente Jesus disse? Ehrman explora como as palavras atribuídas a Jesus nos evangelhos podem ter sido alteradas ou criadas. Ele se apoia em técnicas criteriosas para avaliar a autenticidade das palavras de Jesus, como o critério de dissimilaridade, que sugere que os ditos mais genuínos de Jesus são aqueles que teriam sido menos convenientes ou aceitáveis para a igreja primitiva. A pergunta que surge é: será que conseguimos recuperar as palavras exatas de Jesus? Ou o que temos hoje é uma versão modificada pelos contadores dessas histórias? Existem passagens nos evangelhos que, de acordo com o autor, foram modificadas para servir a determinadas agendas teológicas ou para resolver problemas doutrinários. Por exemplo, ele menciona como algumas passagens foram ajustadas
para dar maior suporte à ideia de que Jesus era divino desde o nascimento, um conceito que nem sempre foi aceito por todos os primeiros cristãos. Para ilustrar, ele menciona exemplos de como palavras e frases foram alteradas ou inseridas posteriormente para apoiar doutrinas específicas da igreja primitiva. A passagem bíblica, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem, em Lucas 23, 24, é uma das falas mais conhecidas de Jesus, dita supostamente enquanto ele estava sendo crucificado. No entanto, alguns dos manuscritos mais antigos e confiáveis do Evangelho de Lucas não contêm essa frase. Ehrman sugere que ela pode ter sido adicionada posteriormente para reforçar a imagem de um Jesus compassivo e perdoador, um conceito importante para a teologia cristã. Essa inserção talvez tenha sido feita por escribas que queriam destacar a mensagem de perdão e amor, valores centrais do cristianismo. Outro exemplo está no Evangelho de João, onde Jesus faz uma declaração poderosa sobre a sua divindade. Em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. João 8:58. Bart Ehrman questiona a autenticidade desse tipo de declaração, especialmente nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, onde Jesus raramente fala de si mesmo em termos tão explícitos de divindade. O uso da expressão eu sou remete diretamente ao nome de Deus no Antigo Testamento, quando Deus fala a Moisés através da sarça ardente em Êxodo 3:14, o que pode indicar uma tentativa da comunidade cristã primitiva de afirmar a divindade de Jesus de uma maneira mais clara e direta, algo que não é tão óbvio nos outros evangelhos. Essa famosa passagem em que Jesus defende uma mulher adúltera da execução é amplamente conhecida. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. João 8:7. Ehrman observa que essa história não aparece nos manuscritos mais antigos do Evangelho de João, e muitos estudiosos acreditam que ela foi inserida posteriormente. Isso não significa que a história seja necessariamente falsa, mas sim que ela pode não fazer parte do texto original de João. Foi provavelmente uma tradição oral que circulou e acabou sendo incorporada ao Evangelho em uma data posterior. A história reflete uma mensagem de compaixão e misericórdia que era atraente para a comunidade cristã e por isso teria sido adicionada. Durante a última ceia, Jesus supostamente disse: "Este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim." Lucas 22:19. Ehrman aponta que as palavras sobre fazer isto em memória de mim não aparecem em todos os manuscritos mais antigos. Há debates sobre a autenticidade dessa frase, uma vez que ela parece refletir práticas eucarísticas que se tornaram centrais para o cristianismo em uma fase posterior da história da Igreja. Para alguns estudiosos, isso pode sugerir que as palavras de Jesus foram ajustadas para refletir e apoiar a liturgia cristã emergente, que valorizava a prática da ceia do Senhor como um ritual de memória. No final do Evangelho de Mateus, Jesus comanda seus discípulos a batizarem as pessoas em nome da Trindade. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Ehrman menciona que essa fórmula trinitária não aparece em alguns dos primeiros manuscritos e pode ter sido uma adição posterior para refletir o desenvolvimento da doutrina da Trindade. No início do cristianismo, a ideia da Trindade ainda não estava completamente formada, e essa passagem
pode ter sido ajustada por copistas que queriam fortalecer essa visão teológica. Ehrman também analisa a forma como Jesus é descrito como Filho de Deus em muitos lugares nos evangelhos. Ele sugere que a ideia de Jesus ser o Filho de Deus pode ter sido uma evolução teológica desenvolvida após a sua morte, conforme a Igreja buscava consolidar a sua crença na divindade de Jesus. Embora Jesus possa ter falado de si mesmo como tendo uma relação especial com Deus, Ehrman questiona se ele realmente usava o título Filho de Deus da forma como aparece nos evangelhos, especialmente em passagens como "Este é o meu filho amado em quem me comprazo", Mateus 3,17, Marcos 1,11, Lucas 3,22. A declaração atribuída a Deus no momento do batismo de Jesus pode ter sido uma construção teológica para legitimar a sua divindade aos olhos de seus seguidores e da igreja primitiva. Ehrman não está sugerindo que tudo nas Escrituras é incorreto, mas sim que é importante compreender o contexto histórico e as motivações por trás das alterações para termos uma visão mais clara do que pode ter sido realmente dito ou feito por Jesus. Com base no trabalho de Ehrman, surge uma questão intrigante. Quem era realmente Jesus, segundo os manuscritos mais antigos? Será que Jesus se via como o Filho de Deus? Ou isso foi algo que seus seguidores e mais tarde a Igreja atribuíram a ele? O autor sugere que a visão de Jesus como o Filho de Deus encarnado, como muitas vezes entendemos hoje, pode ter evoluído ao longo do tempo. Ehrman argumenta que nos evangelhos mais antigos, Jesus é retratado mais como um profeta apocalíptico, alguém que acreditava que o fim dos tempos estava próximo e que o reino de Deus logo seria estabelecido. Bart Ehrman dedica uma parte significativa do livro para discutir como essas mudanças textuais impactaram a teologia cristã. Ele aborda, por exemplo, a questão da virgindade de Maria e da divindade do Cristo. Ehrman nos mostra que algumas dessas doutrinas podem ter se baseado em interpretações errôneas de palavras gregas ou latinas usadas nas cópias dos evangelhos. Ele aponta que, em alguns textos gregos, a palavra para jovem mulher foi posteriormente traduzida como virgem, dando origem à doutrina da Imaculada Concepção de Jesus. Isso pode ter sido uma forma de reforçar a visão da Igreja sobre o nascimento divino de Jesus, um tema importante para a teologia cristã. Ehrman nos leva a pensar até que ponto as nossas crenças sobre a vida de Jesus são baseadas em uma tradução fiel dos textos originais. Com o passar dos séculos, à medida que o cristianismo se expandiu e se institucionalizou, essa visão de Jesus foi transformada, passando de um profeta judeu para a figura divina que conhecemos hoje. Isso não significa que Ehrman nega a importância de Jesus. Pelo contrário, ele destaca a grandeza do impacto que Jesus teve no mundo, mas sugere que a figura que muitas vezes temos em mente pode não corresponder inteiramente ao Jesus histórico. Um dos pontos fortes do livro é a defesa de Ehrman pela importância da crítica textual. O autor acredita que, ao estudar as variações entre os manuscritos antigos, podemos chegar mais perto de entender o que Jesus realmente disse, avaliando quais palavras ou frases podem ser mais antigas e quais foram adicionadas mais tarde. Isso é feito levando em consideração o contexto histórico, cultural e teológico em que os textos foram escritos. Ele também argumenta que essa abordagem não deve ser vista como uma ameaça à fé, mas como uma maneira de buscar a verdade histórica por trás dos textos sagrados. Ele nos lembra que os textos sagrados que temos hoje são o produto de séculos de transmissão, tradução e, sim, alteração. Desde o lançamento de O que Jesus disse, o que Jesus não disse,
O livro tem provocado debates acalorados entre acadêmicos, teólogos e cristãos em geral. Para muitos, as revelações de Ehrman são desconfortáveis, pois tocam em pontos sensíveis sobre a confiabilidade dos evangelhos. No entanto, para outros, o trabalho do autor é uma contribuição valiosa, pois nos lembra da complexidade da história cristã e da necessidade de examinar os textos religiosos de maneira crítica e informada. Ao longo desse vídeo, vimos como Bart Ehrman nos desafia a reconsiderar a maneira como entendemos as palavras de Jesus e os textos que as contêm. O autor não está tentando destruir a fé, mas sim nos convidando a uma reflexão profunda sobre as origens dos evangelhos e o processo pelo qual as palavras do Cristo foram transmitidas até nós. Seja qual for a sua crença, é impossível negar a importância desse estudo para quem busca uma compreensão mais profunda e honesta dos textos bíblicos. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar explorando questões fascinantes como essa, não se esqueça de dar um like nesse vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos. E se quiser continuar refletindo sobre temas como esse, aproveite que tem mais um vídeo aparecendo na tela agora mesmo. Clique e nos acompanhe nessa jornada de descobertas. Até a próxima!